Olá, eu sou a professora de inglês Juliana Batista e na aula de hoje eu vim mostrar como você pode dar uma aula de vocabulário sem que seja uma aula parada e chata. Como que você pode ensinar vocabulário de uma forma divertida, criativa, legal, dinâmica? Bom, vamos primeiro pensar o que seria uma aula parada e chata. Então, uma aula parada e chata seria basicamente quando o professor ele entra no automático. Ele chega na sala de aula, ele só escreve alguma coisa na lousa e depois ele senta e pede para os alunos fazerem atividades do livro. Então, isso acaba sendo meio parado para os alunos, né? Os alunos acabam se dispersando com muita facilidade. E pensando nisso, como que a gente pode trazer a atenção dos nossos alunos? Porque é muito importante que eles entendam a importância da matéria, que eles criem esse vínculo com o professor e então a gente precisa corrigir essa parte para não deixar a aula separada e chata. Então, nessa aula, eu vou mostrar 4 formas que você, professor de inglês, pode fazer uma aula de vocabulário ser interessante, ser legal. E a gente vai trabalhar diversas formas de explicar a mesma matéria. E por que isso é importante? Eu me lembro que quando eu estava na escola, no ensino fundamental, eu tive um professor de outra matéria. E esse professor, infelizmente, ele tinha uma aula parada e chata. Então, o que ele fazia? Ele entrava na sala de aula, ele já parecia assim que não estava com vontade de estar ali. Ele chegava, passava algumas coisas na lousa, pedia para a gente abrir a apostila e falava, resolvam aí. Então ele sentava na cadeira dele. A partir do momento que ele sentava na cadeira dele, ninguém conseguia tirar ele daquela cadeira. Ele ficava lá, ele mexia no celular, ele ficava dando alguma olhada em algum livro. Então a gente sentia que a gente não tinha aquela proximidade com o professor. Mesmo que a gente achasse ele legal, a gente não conseguia se concentrar na aula dele. E então o que acontecia quando essa aula era parada e chata? Eu e os meus colegas acabava que a gente se dispersava. Alguns abaixavam a cabeça e tiravam um cochilo, outros colocavam fone de ouvido e ficavam ouvindo música, alguns até faziam exercícios, atividade, lição de casa de outras matérias, porque eles acabavam não prestando atenção naquela aula. E o que acontece? Eu e a minha turma tivemos a sensação que a gente não reteve nada desse conteúdo. Então é uma situação muito triste, né? Então, eu não quero que você, professor de inglês, que você passe por essa situação, que os seus alunos pensem que você tem uma aula parada e chata. Por isso, eu vim com essas 4 maneiras para ajudar você a ter uma aula mais dinâmica, mais criativa. Então, para a gente começar essa aula de hoje, vou usar como base vocabulário de comida em inglês. Então, vamos pegar vocabulário de comida em inglês. Food, vocabulary. Então, nós temos aqui vocabulário de comida em inglês, certo? Vamos supor que você, professor de inglês, chegou naquela parte do livro ou naquela parte do seu conteúdo programado do ano e chegou a hora de você explicar vocabulário de comida em inglês. Eu considero que vocabulário de comida é uma coisa um pouquinho mais que pode facilmente se tornar uma aula parada e chata, porque não tem muito o que fazer, né? A gente tem que ensinar para os alunos quais são as palavras em inglês e tem que ensinar para eles a tradução, eles têm que memorizar. Não tem muito que a gente possa fazer, não tem uma regra básica, não tem uma fórmula para isso. Eles têm que memorizar palavra por palavra. Então aí que entra a nossa técnica de ajudar esses alunos a memorizar as palavras. Então eu vou pegar aqui os exemplos que eu separei para a gente colocar de vocabulário. Então eu peguei alguns exemplos bem simples só para a gente poder exemplificar. Eu vou colocar aqui rice, egg, chicken, beef e fish. Então esses aqui são só exemplos para mostrar como, claro que vai ter muito mais vocabulário que você, professor de inglês, vai precisar explicar, mas só para dar uma noção de como que a gente pode fazer isso. Então, a gente apresentou para o nosso aluno que essas são as palavras em inglês que eles vão ter que usar para alimentos em inglês. Então, tá. Então, claro que é importante a gente ensinar a tradução para eles poderem memorizar. Vou colocar aqui do lado. Então, arroz, ovo, frango, carne,
e peixe. Certo, então temos as nossas traduções aqui. Agora chegou aquela hora de como que a gente pode ajudar o aluno a memorizar isso aqui de uma forma mais interessante, que deixe ele participativo, que ele queira entender isso aqui. Então, depois que você mostrou para eles as palavras, pediu que copiassem no caderno ou pediu que eles grifassem na apostila, dependendo de como foi o seu método de ensino. Então, tá, você pegou essa parte aqui, agora chegou a hora de você apagar as traduções. Apaga as traduções da lousa, deixa só as palavras principais, só as palavras em inglês. Com as palavras em inglês, a gente vai fazer uma atividade um pouco dinâmica. É o seguinte, a gente vai pedir para os nossos alunos falarem a tradução das palavras. Mas o interessante seria você não seguir a ordem, tipo, você não vai falar tipo, qual a tradução dessa? E essa, e essa, e essa. O interessante é você fazer aleatoriamente. Por exemplo, qual que é a tradução dessa aqui? E dessa aqui? E você fazendo isso aleatoriamente, é interessante que você comece aumentando a velocidade, tipo, e esse, e esse, e esse, e esse, porque aí os alunos vão ficar eles vão tentar pensar mais rápido, porque eles querem te responder qual é a tradução certa. E claro que, a princípio, como eles acabaram de ver essa matéria, você pode liberar que eles olhem no caderno, numa primeira rodada. E na segunda rodada, você pede para eles fecharem o caderno, para eles não verem as traduções, e aí você vai chamando aleatoriamente. Quanto mais rápido você for, mais rápido os alunos vão tentar pensar, vão tentar te dar a resposta certa, e acaba virando uma atividade divertida, uma atividade engraçada, porque no meio do caminho alguns vão ficar meio que gaguejando, tipo, e aí eles já começam a rir, eles entram na brincadeira, então é bem legal. Então, a técnica para essa memorização é, primeiro, passar com os alunos a tradução, pedir que eles falem em voz alta a tradução, e depois você ir escolhendo as palavras aleatórias mais rápido que você puder para eles participarem dessa brincadeira de tentar dar a resposta da tradução correta. Então, essa é a primeira maneira que você pode fazer com que seus alunos comecem a memorizar vocabulário. Vamos lá, vamos para a segunda forma. A segunda forma vai precisar que você faça uma preparação antes. Como que essa segunda forma vai funcionar? A gente vai trabalhar com o uso de imagens. Eu sempre falo aqui, mas acho sempre importante falar. Cada aluno tem uma forma diferente de memorização. Pode ser que aquele aluno que fez essa atividade de pensar rápido, pode ser que ele já começou a memorizar ali. Mas tem aluno que tem um raciocínio diferente, então isso aqui para ele foi super difícil, ele não entendeu nada, ele ficou confuso, se perdeu. Então, a gente vai trabalhar agora com o uso de imagens, porque imagens ajudam o aluno a relacionar tradução da palavra com a imagem, ajuda ele a entender o que significa aquela palavra. Então, para essa segunda atividade, qual é o plano? É antes você baixar ou no seu tablet, ou no seu celular, ou no notebook, ou no computador da escola. Se não tiver nenhum desses recursos, você pode imprimir as fotos, ou então fazer recortes, levar para eles. E a gente vai baixar fotos sobre o nosso vocabulário. Por exemplo, meu vocabulário aqui, eu vou baixar uma foto sobre ovo, uma foto sobre arroz, uma foto de um frango e a gente vai mostrar para os alunos aleatoriamente. Eu vou mostrar para vocês, espera aí. Então, a gente tem aqui a foto de um arroz. Então, eu vou lá e falo assim, aluno fulano, como que eu falo essa palavra em inglês? Passa para a próxima. Aluno ciclano, como é que eu falo essa palavra em inglês? Então, você vai chamando aleatoriamente para que eles respondam as perguntas de acordo com as fotos do vocabulário. Então, por isso que é importante o planejamento da aula. É muito importante planejar a aula para você poder se programar, para você ter atividades dinâmicas, atividades criativas, porque se a gente faz aula, por assim dizer, no improviso, a gente acaba não conseguindo prender tanto a atenção do nosso aluno. Então, é importante a gente fazer esse planejamento de aula. Então, se antes você tirar um tempo para baixar as imagens, ou imprimir, ou mostrar no computador da escola, você vai fazer com que os alunos que tenham facilidade em aprender com imagens, eles vão se desenvolver melhor nessa atividade. Então, é bem simples. Então, mostrou a imagem, escolhe um aluno para responder. Se for o caso, faz um sorteio na chamada. Vamos ver que número vai cair. Caiu no número 7. Número 7, quem é?
você? Qual é o nome dessa palavra em inglês? Na primeira vez dessa atividade, assim como nessa, você pode pedir que eles consultem as palavras no caderno. Pode deixar liberado para eles consultarem no caderno. Numa segunda rodada, você pode pedir para que eles fechem o caderno para não olhar a resposta e ver se eles conseguiram memorizar qual é o nome dessa palavra em inglês. Então isso é um estímulo, né? A gente vai ajudar eles a ir buscando, começar a relacionar qual palavra em inglês com a imagem. Certo? Então essa é a nossa segunda forma de ajudar na memorização de vocabulário e ensinar vocabulário de uma forma dinâmica. E agora vem a terceira atividade, a terceira forma de fazer isso, que é uma das minhas preferidas. Eu já fiz muitas vezes essa brincadeira em sala de aula, dá super certo. E o nome dela na verdade, é um bingo que a gente faz em inglês. E a gente precisa de pouquíssimo material para fazer ela. Na verdade, a gente só precisa de uma folha de papel e lápis e caneta para o aluno fazer. Então, antes dessa atividade começar, você pode distribuir metade de uma folha de sulfite ou pedir que eles peguem uma folha do caderno. E a gente precisa primeiro começar desenhando a cartela do bingo. Mas você deve estar se perguntando, como assim? Vai fazer um bingo e o bingo vai ajudar a aprender inglês? Sim, porque esse é um bingo diferente. Esse bingo ele é feito com palavras em inglês. Então a gente vai colocar as palavras em inglês e elas vão servir como se fossem os números da cartela desse bingo. E a gente vai escolher, nós professores de inglês vamos chamando as palavras e a cada palavra que o aluno ouvir, ele vai fazer um X na cartela. E aí vale como aquela brincadeira de bingo mesmo. Se for na vertical, tiver feito 5 na vertical, ele ganha. Se for o 5 da horizontal, ele ganha. Eu particularmente não gosto de pedir a diagonal, porque a gente deixa... É muito rápido, assim, a brincadeira pode acabar muito rápido. Então, eu deixo sempre só valendo vertical e horizontal. Você deve estar se perguntando como é que funciona isso. Tudo bem, eu vou te mostrar no passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a cartela. Eu vou mostrar para vocês como que é um exemplo dessa cartela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pelo tablet. Então, a cartela vai funcionar mais ou menos dessa forma. A gente vai ter mais ou menos dessa forma. Eu vou desenhar para ficar mais claro. Mas essa cartela também vai estar disponível no site e no link do YouTube. Então, a gente precisa de 5 colunas e 5 linhas. Então, eu vou apagar aqui para a gente poder trabalhar aqui. Lembrando que vamos continuar trabalhando com vocabulário de comida. Então, apaguei aqui. A gente precisa que o aluno desenhe aqui. A gente precisa de 5 colunas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Eu vou fechar aqui. E aqui a gente precisa de 5 linhas. 2, 3, 4 e a quinta. Certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá meio tortinho, mas só para ilustrar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. Essa palavra do meio, então, quer dizer, na verdade, primeiro a gente precisa que o nosso aluno desenhe isso na folha. Se você preferir, como vai estar disponível esse modelo, que eu vou deixar disponível, você pode levar já impresso. Cada folha de sulfite consegue colocar 2 dessa cartela. Então, no caso, se você tem 30 alunos, você ia gastar 15 folhas de sulfite. Vale a pena, né? Pode ser mais rápido, mais fácil. Mas se não é o caso, se você não está com acesso à impressora, se vai estar difícil achar uma folha de sulfite, eles podem desenhar na folha do caderno mesmo. É até bom que já tem aquelas linhas, né, pautada, então eles só vão precisar desenhar as colunas. Então, nesse caso aqui, essa aqui vai ser a cartela do bingo. Aqui no meio eu escrevo bingo, que é como se fosse uma palavra para facilitar, né, uma palavra extra, já está valendo. Certo, então depois que os nossos alunos desenharam essa cartela, chegou a hora da gente explicar para eles como vai funcionar. Então, nós professores de inglês vamos colocar aqui as palavras do bingo. Então, deixa eu pegar aqui as palavras que eu escolhi para exemplificar. Então, novamente, ó, a palavra número 1 é rice. Ok, a palavra é arroz. Como que o aluno vai fazer nesse momento? Você escreveu a primeira palavra, você vai pedir para os seus alunos, olha, agora cada aluno, cada um de vocês, vai pegar essa palavra rice e escolher qualquer lugar da cartela para colocar ela. Então, vamos supor, o aluno fulano resolveu colocar rice aqui, ó. Certo.
Já o aluno ciclano, ele não quer colocar aqui. Opa, ficou meio borrado. Já o aluno ciclano não, ele quer colocar aqui. É isso mesmo, o objetivo é que cada aluno tenha uma cartela diferente um do outro. Então, eles podem escolher qual espaço, qual lacuna que eles querem encaixar a palavra rise, certo? É importante fazer essa parte pausadamente, porque se a gente fizer muito rápido aqui a listagem de palavras, os alunos se perdem, eles acabam esquecendo de colocar uma palavra, pula uma palavra, perde a palavra. Então, a gente tem que ir com bastante calma nessa parte aqui. Então, a primeira delas que é rise, já tá aqui. Então, eu vou fingir que eu vou exemplificar uma cartela de um aluno. Então, a aluna Juliana vai colocar rise aqui. Rise aqui. Então, vamos lá. Aí, nós, professores de inglês, chamamos eles. Ó, vamos lá. Segunda palavra, coloca aí na sua cartela. Escolhe um lugar na sua cartela, um lugar aleatório, para colocar a segunda palavra, que é egg. Então, cada aluno vai escolher qualquer lugar da cartela para escrever egg. Então, exemplo, a aluna Juliana escolheu egg aqui. Egg. Certo? Nós vamos fazer um total de 24 palavras. Então, você vai fazer aqui com, sei lá, fish. O aluno vai escolher o lugar para colocar. Então, fish. Vai lá escolher o beef agora, a palavra beef. Então, beef. E o aluno escolheu aqui para colocar. Certo. Então, a gente vai preencher as 24 palavras aqui, uma de cada vez, falando em voz alta para os nossos alunos. A hora que a gente completar as 24 palavras, é importante a gente ressaltar para o aluno, olha, só vai ganhar o bingo, por exemplo, só vai ganhar o bingo quem acertar as palavras de assim ou de assim, que é vertical e horizontal. Também, quando algum aluno fizer o bingo, conseguir ganhar, o que ele precisa saber? Precisa saber da tradução das palavras que ele fez no bingo. Então, por exemplo, aqui no meu, deixa eu acrescentar aqui, deixa eu acrescentar o cheese e vou acrescentar, deixa eu ver, bread aqui. Então, só pra gente exemplificar. Então, a aluna Juliana chegou numa parte do bingo que ela fez o bingo, ela fechou as palavras do bingo. Ela só vai ganhar esse bingo se ela souber a tradução de bread, se ela souber a tradução de cheese, se ela souber a tradução de rice e de fish. Se ela completar o bingo, mas não souber a tradução das palavras, então a gente fala que ela não ganhou e continua o bingo até uma pessoa fechar e souber as traduções. Então, se você avisar isso antes, depois que você terminou as 24 palavras, avisa isso para os seus alunos para dar aquele tempo deles memorizarem. Fala para eles, ó, vou dar 2 minutos para vocês revisarem no caderno, porque a partir do momento que começar o bingo, não pode olhar no caderno. Fecha o caderno e só vai valer quem lembrar quais são as traduções. Então, isso já vai deixar eles mais empolgados. Outra coisa que deixa eles empolgados para participar de um bingo é colocar um prêmio. Claro, é um prêmio simples. O prêmio pode ser bala, eles gostam de pirulito, pode ser um lanche na cantina, qualquer coisa que motive eles a participar, a querer ter um prêmio, né? Também pode ser, às vezes, um livrinho, não sei, canetinha, o que tiver disponível para você. E então, essa é assim que vai funcionar. Mas você deve estar pensando, como é que eles vão saber qual é a palavra que foi escolhida? Então, aí que entra a nossa parte, professor de inglês. Depois que você fizer aqui as 24 palavras, aleatoriamente, você vai escolher uma palavra para apagar. Por exemplo, eu vou apagar agora a palavra fish. Então, você apaga o fish aqui. Todo aluno vai olhar na sua própria cartela, onde tiver escrito fish, é onde eles vão fazer um X. Então, o professor de inglês escolhe a palavra que vai ser chamada aleatoriamente e apaga. A partir do momento que apagou, é como se essa palavra tivesse sido sorteada. Igual no bingo roda aquelas bolinhas e vem o número sorteado. Então, no caso, a gente não vai sortear. O professor de inglês vai escolher uma palavra aleatoriamente para apagar. Então, apagou fish, fez um X do fish. Aí o professor de inglês escolheu agora rice. Apagou rice. Então, cada um dos alunos vai ter que fazer um X no rice. E eles vão fazendo isso até o primeiro aluno completar ou a linha horizontal ou a linha vertical. Então, aí, a partir do momento que ele finalizou a linha, importante a gente cobrar deles a tradução.
porque isso vai estimular eles a memorizar, a tentar entender melhor a matéria. Então é um estímulo para eles. Essa atividade funciona super bem. Eu já coloquei assim uns prêmios super simples, como bala mesmo, e eles ficaram super felizes de fazer a atividade, eles brincaram entre si, competiram entre si, então é bem interessante, vale a pena fazer essa atividade e a gente só usa uma folha de papel e lápis. Geralmente eu peço para eles riscarem as palavras que foram chamadas com canetinha ou com lápis colorido, uma coisa que fique mais fácil de visualizar, porque se às vezes o aluno fez tudo de lápis, na hora que ele faz o X acaba virando uma bagunça. Então eu gosto de pedir para eles fazerem o X com uma canetinha, uma coisa diferente, é até legal porque estimula eles sentem que é uma atividade diferente, é um jogo diferente, né? Então é muito gostoso trabalhar com essa atividade e eu recomendo muito trabalhar com bingo. Então essa foi a nossa terceira forma de você explicar e ensinar o vocabulário de uma forma divertida. Vamos ver a quarta forma. Então vou apagar aqui para a gente poder ver. Sim, eu também ia recomendar, se possível, se os alunos tiverem régua na sala de aula, melhor desenhar isso aqui com régua, porque alguns alunos às vezes já têm a escrita não é muito boa, então às vezes na hora de fazer a linha também faz tudo torto, e na hora que a gente vai corrigir para ver se acertou, a gente acaba não conseguindo entender direito. Então quanto mais organizado eles fizerem, mais fácil de participar da brincadeira dá certo. Então vamos lá, nossa quarta forma de deixar esse vocabulário mais interessante é o seguinte, a gente vai brincar um pouco com simulação. Uma simulação. Por exemplo, vamos simular que os nossos alunos vão abrir um restaurante. Lembrando que essa atividade ela pode ser feita assim como uma lição de sala de aula, como ela também pode ser feita como um trabalho. Talvez um trabalho ficaria bem interessante, porque a gente pode dividir eles em duplas, dividir eles em grupos, ou até mesmo deixar individualmente. A gente vai simular que eles estão abrindo um restaurante. Então a gente vai pedir para eles, olha, se tiverem duplas ou grupos ou individual, então o que precisa ter? Vocês vão fazer um cardápio que vocês vão entregar para mim. Como que vai funcionar? A capa do cardápio tem que ter o nome do restaurante. Então a capa do cardápio tem que ter o nome do restaurante. Vocês têm que pensar no nome do restaurante. O que mais que tem que ter? Aqui embaixo tem que falar que estilo que é esse restaurante? É um restaurante que é self-service? Claro que alguns alunos não vão saber o que é isso, então é importante até a gente trabalhar com eles, não só pedir, olha, a gente vai ter um exercício assim. Não, é interessante a gente revisar com eles, olha, o que é um self-service? É quando você mesmo se serve no restaurante. Esse restaurante é de comida mexicana, esse restaurante é de comida japonesa. Eles têm que pensar, eles têm que entrar na brincadeira, eles têm que entrar nessa simulação. Então eles podem escolher do que se trata o restaurante e também imaginar um local onde é o restaurante. É em São Paulo, é no Rio, eles podem colocar também o lugar. Quanto mais informações assim eles colocarem, mais legal fica a brincadeira. Então tem que ter essa capa, depois a gente tem que vir aqui com um menu. E nesse menu tem que ser todo em inglês. Então a gente pode pedir para eles colocarem as comidas que tem, os acompanhamentos e tudo baseado nessa matéria, nesse conteúdo de vocabulário de comida que a gente acabou de ensinar para eles. E para deixar eles mais interessados em realizar essa atividade, assim, colocar eles em duplas, em grupos, já vai deixar eles mais empolgados. E a gente pode oferecer uma espécie de, olha, o aluno que tiver o grupo ou a dupla que tiver o melhor cardápio, que o cardápio tiver mais organizado, que tiver utilizando as palavras em inglês, a gente pode escolher, a coordenadora vai escolher um cardápio e essa dupla vai ser premiada, novamente, com prêmio simples, pode ser uma coisa com bala, pirulito, canetinha, o que você tiver acesso. Ou então, se não for possível a coordenadora ou o coordenador, o diretor, ou até mesmo pode usar, os professores vão escolher qual é o melhor cardápio para ganhar. Lembrando que essa atividade também pode ser feita, por exemplo, como um trabalho de escola. Então, eles vão fazendo uma cartolina, a gente pode colar pela escola e pedir que os alunos das outras séries votem no cardápio que eles mais gostaram, no cardápio que eles acharam mais legal. Então, a gente pode pedir para os nossos alunos fazerem desenhos,
gravuras, porque geralmente tem desenho, gravura no cardápio, a gente pode pedir para eles imprimirem, pesquisarem, fazerem recorte de revista ou desenhar à mão mesmo. E é importante eles simularem um valor, eles têm que entrar mesmo na brincadeira. Qual é o intuito dessa atividade? É eles pesquisarem mais sobre o vocabulário de comida, e quanto mais a gente deixa esse aluno autônomo para ele pesquisar, para ele saber, para ele procurar, mais o aluno memoriza, mais ele entende que aquela matéria é importante, que ele vai usar se um dia ele for viajar ou se um dia cair numa prova dele, ele vai estar familiarizado com essa matéria. Então é uma coisa bem legal de fazer, eu já fiz também essa atividade, é muito legal. Aparecem umas coisas super diferentes ali naquele cardápio, mas é bem legal mesmo. E se você achar que seus alunos têm mais dificuldade para fazer esse tipo de atividade, você pode levar uma foto de um cardápio, pode fazer junto com eles um exemplo. Quanto mais você familiarizar eles com essa atividade, mais fácil vai ser deles fazerem e mais eles vão se interessar. Lembrando que nem todos os alunos, nem toda a turma precisa ser colocado um prêmio, mas se a gente coloca, eles automaticamente começam a ficar mais interessados em fazer uma atividade melhor, em fazer uma atividade mais bonita, mais detalhada. Então é importante a gente trabalhar também com esse interesse do aluno. Mesmo que pareça que ele está só interessado no prêmio, ele aprende enquanto ele faz esse tipo de atividade. É bem legal, eu super recomendo. Então essas foram as 4 maneiras que a gente viu que a gente pode trabalhar, ensinar vocabulário de inglês de uma forma que não seja parada e chata. Porque até mesmo, imagina, num bingo, eles vão estar super competitivos entre si, vão estar lá tentando memorizar as palavras para acertar na hora que eles ganharem. Na hora das imagens, eles vão querer memorizar porque eles não querem falar errado, então tem aquele pouco de medo da turma rir. Claro que nessa parte a gente tem que tomar muito cuidado de não expor aqueles alunos que são mais tímidos, a gente não quer expor eles. Então, se for esse o caso, a gente pode chegar mais perto desse aluno que for mais tímido, chega pertinho dele, faz a pergunta, para ele poder responder às vezes mais baixo, poder falar mais baixinho e conseguir interagir também. Então, é uma atividade boa também essa da imagem, porque você consegue atrair mais alunos para participar. Às vezes aquele aluno que tem vergonha de participar, não é que ele não quer participar, ele tem vergonha. Então, se você chegar perto dele com a imagem, assim, chegar bem próximo, falar, como é que fala essa imagem em inglês? Se você vê também que é um aluno que tem mais dificuldade, fala assim, vou deixar só dessa vez, dá uma olhadinha no caderno como é que é. Então não vamos ser tão rigorosos com as atividades, vamos deixar que os alunos tenham, a gente tem que criar esse vínculo com o aluno, entender qual aluno tem mais dificuldade, qual é o aluno tímido, qual é aquele que é bagunceiro, mas está prestando atenção. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Mas essas atividades são bem interativas, fazem os alunos participarem e deixa a sua aula mais criativa, mais legal. Então, essas foram as 4 formas da gente ensinar vocabulário e te vejo no próximo vídeo. Eu sou a professora Juliana Batista e toda semana nós temos vídeos novos. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!